eu resolvi extrair uma mensagem que seguramente será pertinente e apropriada para muitos de nós aqui esta manhã. E extraí essa mensagem de um trecho da Bíblia que, mais do que qualquer outro, é uma obra de arte, o Sermão da Montanha. Eu gostaria de convidá-los para abrir a sua Bíblia e vamos ler uma passagem do Sermão da Montanha, São Mateus capítulo 6. Você sabe que o Sermão da Montanha, ele ocupa 3 capítulos do Evangelho de São Mateus, capítulos 5, 6 e 7. O Sermão da Montanha, ele é tido, na visão de alguns, como sendo uma série de prescrições, de pré-requisitos para alcançar o reino de Deus. Mas a impressão que se tem, a impressão mais forte que se tem, é de que, na verdade, o Senhor Jesus não está fazendo prescrições ou estabelecendo condições para se alcançar o reino, senão que Ele está apresentando uma descrição daqueles que já são cidadãos do reino. E Ele começa descrevendo o caráter dos cidadãos do reino através das bem-aventuranças, depois segue na sua argumentação. É uma peça de oratória singular, é impressionante como Jesus conduz a sua argumentação, alcançando praticamente todas as áreas da existência do ser humano. O capítulo 6, ele pode ser dividido basicamente em 2 sessões. A sessão inicial, que vai dos versos 1 ao 18, onde ele trata daquelas que são as principais práticas da piedade judaica: dar esmolas, orar e jejuar. Depois, Jesus entra no segundo bloco, na segunda sessão, no capítulo 6, quando ele trata da nossa atitude, ou da atitude do ser humano em relação aos bens materiais. E o texto que nós vamos ler está nessa segunda sessão do capítulo 6. E nessa sessão do capítulo 6, ainda há uma subdivisão em dois grupos, ou em 2 subseções. A primeira delas, começando no verso 19, indo até o verso 24. A segunda sessão, ou a segunda subdivisão, do verso 25 até o final do capítulo. E Jesus aí faz sérias e severas advertências com relação à maneira como nós lidamos com as coisas materiais ao sustento da vida. Ele começa esse bloco, eu vou mencionar assim, por alto, e depois vamos entrar no texto que eu quero ler com calma com vocês. Essa sessão ele começa no verso 19 dizendo assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. E aí ele discorre, ele segue com a sua argumentação. A partir do verso 25, ele entra na segunda subdivisão, quando ele diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, etc, etc. Alguns estudiosos entendem que Jesus estava apresentando 2 dimensões das preocupações com as coisas da vida. A primeira delas, começando no verso 19, quando ele enfatiza o perigo de uma pessoa estar demasiadamente ocupada em acumular tesouros, em tornar-se rica. E depois Jesus, progredindo no seu argumento, ele fala também do perigo até de não apenas buscar a riqueza, ou empenhar-se demasiadamente pela riqueza, mas até estar ansioso pelas coisas mais essenciais da vida, como são comer, beber e vestir. Alguns estudiosos pensam de maneira diferente. Interpretam que Jesus, quando estava falando dessas coisas, ele se dirigiu a 2 grupos de pessoas. De repente, Jesus conduz a sua vista para um grupo de pessoas muito ricas que estavam diante de si. E para esses, ele diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. O perigo das riquezas, do excesso de riquezas, ou do excesso de empenho para buscar as riquezas. E então, dentro dessa perspectiva, Jesus em seguida desvia o seu olhar para os pobres, para aqueles que não têm excesso de bens materiais, que lutam pelo sustento da vida. E então para esse Jesus continua dizendo: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida.
Muito bem, não importa qual seja a real intenção ou qual tenha sido a real intenção de Jesus. A verdade é que essa advertência, ela continua muito relevante para todos nós hoje. E eu quero convidá-los para lermos a partir do verso 25. Qual é a mensagem que o Senhor Jesus tem para cada um de nós nessa manhã? Eu pediria que após a leitura inicial você permanecesse com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos explorar um pouquinho aqui a argumentação de Jesus, a maneira progressiva como Jesus argumenta no sentido de nos convencer de que a melhor maneira para viver é sem esse excesso de ansiedade. Permaneça com a sua Bíblia aberta até o final da mensagem. Combinado? Vamos começar no verso 25 então. Jesus diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós que por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. E eu quero convidar para uma oração aqui, especialmente aquelas pessoas que estão em nosso meio e estão ansiosas por alguma razão. Feche os seus olhos agora e vamos buscar a bênção de Deus. Querido Pai Celestial, desejamos, Senhor, compreender melhor qual a mensagem que o Senhor Jesus quer transmitir para cada um de nós através desse texto da Bíblia. Eu te peço, Senhor, que através do Teu Espírito, Tu alcances agora aqueles corações que estão aqui em nosso meio e estão ansiosos, estão com excesso de preocupações, quem sabe estão vivendo momentos difíceis, uma crise na sua vida que está tirando a tranquilidade. Dá-nos, Senhor, o poder da Tua palavra neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um pouquinho mais de retorno para mim, por favor. Como é que você lida com os problemas da vida? Você tem alguma estratégia ou algum método para lidar com os problemas com os quais você convive? As pessoas lidam com os problemas de maneira muito diversa. Eu tenho um irmão, aliás, eu tenho muitos irmãos, mas um deles, eu sou o mais novo de uma grande família, e esse é o que está mais próximo a mim em idade. E ele é uma das pessoas mais práticas que eu conheço. Tudo ele resolve de maneira objetiva, prática. É um sujeito assim que consegue levar a vida de maneira muito objetiva e prática. Algum tempo atrás, nós havíamos passado algum tempo sem nos vermos, e nos encontramos, e eu, até com uma certa atitude pastoral, perguntei para ele assim: e aí, Robson, está tudo bem com você? Como é que estão as coisas? Como é que estão os problemas da vida? Como é que você está nesse momento? E ele disse assim: olha, está tudo bem, os problemas a gente tem, mas está tudo bem. Aí ele disse assim: olha, alguns dias atrás eu estava assim, atordoado com tantos problemas que me vieram assim, quase que ao mesmo tempo. Eu já não sabia o que fazer direito com tantas preocupações. Aí eu parei e decidi tomar iniciativas para resolver todos os problemas que eu tinha. Então eu sentei e resolvi fazer uma lista de todos aqueles problemas que estavam me trazendo preocupação. E quando eu fiz a lista e comecei a considerar esses problemas, eu percebi uma coisa. Eu percebi que aproximadamente a metade dos meus problemas eram imaginários, não eram reais.
Então eu resolvi riscá-los da minha lista. Fiquei só com a metade dos meus problemas. Comecei então a analisar e avaliar essa segunda metade. E percebi então que aproximadamente a metade desses que restaram eram problemas que não têm solução. Ora, se não tem solução, eu não tenho que me preocupar mais com eles. Resolvi eliminá-los da minha lista. Restou uma porção menor. Comecei então a me concentrar e a analisar esses problemas que eu tinha ali na minha lista. E logo percebi que aproximadamente a metade desses eram problemas que se resolvem sozinhos com o tempo. É só ter paciência e esperar. Ora, se resolvem sozinhos, eu não vou me preocupar com eles. Decidi eliminá-los da minha lista. E quando eu terminei esse exercício, eu percebi que os reais problemas que eu enfrento, na verdade, são aproximadamente 10% daquilo que eu pensava. Uma maneira simples e prática de tratar as coisas na vida. Essa mensagem de hoje é um humilde esforço na tentativa de ajudar aqueles que estão aqui nesta manhã e estão preocupados, estão ansiosos. Quais são as suas preocupações agora? O que é que está tirando o seu sono nessas últimas noites? Quais são as suas ansiedades? A mensagem de Jesus para você nesta manhã é exatamente esta. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Jesus quer que cada um de nós saiamos daqui hoje com paz e tranquilidade em nosso coração. É por isso que ele está dizendo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Antes de analisar os argumentos que Jesus usa para convencer-nos a obedecer esta ordem, eu preciso fazer aqui algumas considerações preliminares. A primeira delas, esta ordem de Jesus, ela é uma ordem que foi dada para os cristãos, para os filhos de Deus. Esta ordem, ela não tem validade para as pessoas que vivem sem Deus. Isso é muito claro quando ele se refere, por exemplo, no verso 26, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam celeiros, etc. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Vosso Pai Celeste. Ele está falando para pessoas que têm a Deus como Pai. É uma ordem para cristãos. É importante que saibamos disso. Quando Jesus diz, não andeis ansiosos, essa ordem não se aplica às pessoas que vivem sem Deus. Na verdade, eu não consigo entender como é que uma pessoa que vive sem Deus pode viver sem ansiedade. Eu não entendo nem como consegue pegar no sono à noite. Nós temos que, então, saber para quem Jesus estava dirigindo essas palavras. É importante. Em segundo lugar, minha segunda consideração introdutória ou consideração preliminar. Quando Jesus usa a expressão, não andeis ansiosos pela vossa vida, ele não está se referindo às preocupações normais da vida. Jesus não está dizendo que é pecado você ter alguma preocupação ou até alguma ansiedade momentânea. Existem reações naturais do nosso organismo em relação a isso. Eu me lembro um momento em que eu sofri uma angústia, uma ansiedade muito forte. Estávamos eu, minha esposa e o nosso filho, o primeiro filho, ele tinha somente 3 anos de idade, a gente estava num shopping, e o primeiro filho ainda pequeno, e vocês sabem o cuidado que os pais geralmente têm, mas de repente ele sumiu de vista, e por aproximadamente 3 minutos, nós tivemos o nosso filho perdido no shopping center, no meio de uma multidão. Foram 3 minutos dos mais angustiantes da minha vida, uma ansiedade tremenda. No entanto, eu não entendo que Jesus está denunciando esse tipo de ansiedade, de preocupação, como sendo pecaminosa. Por quê? Porque Jesus não está se referindo aqui às preocupações naturais da vida. É natural que tenhamos preocupações, é natural que tenhamos certo grau de ansiedade pelo curso natural da vida. É natural, não é isso que Jesus está denunciando aqui. Eu gostaria de comentar também o que Jesus não está dizendo com esta ordem. Jesus está dizendo assim, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer e beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Ao dizer isso, ele não está dizendo
que nós devemos viver uma vida de ociosidade. Não é esse o sentido. Essa interpretação contraria frontalmente todo o ensinamento da Bíblia. A Bíblia louva e incentiva a operosidade. A Bíblia elogia a formiga por sua operosidade e a coloca como modelo para o ser humano nesse aspecto. Não é isso que Jesus está dizendo. As próprias figuras que Jesus usa como ilustração, que são as aves e os lírios, se você analisar essas duas figuras, vocês poderão perceber que eles, apesar de receberem o sustento e a proteção, eles vivem em intensa atividade. As aves, Deus dá o sustento para elas, no entanto, elas não vivem empoleiradas o dia inteiro. Elas saem à caça, à procura, intensa atividade, mas Deus provê o alimento necessário. Portanto, Jesus aqui não está ensinando, a ociosidade. E como última consideração introdutória, eu chamaria a atenção para o fato de que quando Jesus diz assim: não andeis ansiosos pela vossa vida. Isso aqui não é uma sugestão de Jesus. Isso aqui não é um conselho de Jesus. Isso aqui é claramente uma ordem do Senhor Jesus. Ele está ordenando para os seus filhos, para o seu povo, para os seus discípulos. Ele está dizendo: não andeis ansiosos. E é uma ordem tão intensa que ele é insistente nessa ordem. No verso 25 ele diz: não andeis ansiosos pela vossa vida. No verso 31 ele reafirma dizendo: portanto não vos inquieteis. No verso 34 ele repete: não vos inquieteis. Esta é uma ordem. Então eu queria convidar você a entender que a transgressão desta ordem deve ser considerada como a transgressão de uma ordem de Deus, o que converte essa transgressão em pecado. Você está muito ansioso, você se enquadra nessa categoria de ouvintes que está se deixando levar por excesso de ansiedade. Então eu quero dizer para você: você está pecando. Considere esse comportamento, essa atitude como sendo pecaminosa aos olhos de Deus. Essa ansiedade, ela é um pecado e precisa ser confrontada como um pecado. Precisamos buscar o perdão de Deus e a vitória sobre esse pecado. Agora, Jesus denuncia, pela insistência com que dá a ordem, que é um pecado, mas ele não nos deixa apenas com a culpa do pecado. Ele agora apresenta os argumentos e nos mostra os caminhos para vencermos esse pecado, o pecado do excesso de ansiedade. A aplicação primária do texto se refere ao sustento material, mas o texto claramente nos dá liberdade para aplicarmos esses mesmos princípios a outras áreas da nossa vida, não apenas no que diz respeito ao sustento material, como comida, bebida e vestuário. Jesus está dizendo para você: não andeis ansiosos. E agora Jesus apresenta alguns argumentos. E é interessante a forma progressiva e lógica como Jesus apresenta o seu argumento para que esta ordem seja obedecida. Eu havia pedido para você permanecer com a sua Bíblia aberta. Permaneça com a sua Bíblia aberta. Vejamos o primeiro argumento de Jesus. Vamos ler os versos 25 e 26. Por isso vos digo: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. E agora o argumento: não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Jesus está dizendo assim: não andeis ansiosos. Como não andar ansioso? Aí ele nos diz, através desses dois versos, ele diz em outras palavras:
considere o seu valor aos olhos de Deus. Considere o valor da sua vida aos olhos de Deus. Você vale muito, você é uma peça da criação de Deus. Usando as palavras do nosso querido pastor Bulhon, você é a coisa mais linda que Deus tem aqui nessa terra. O seu valor aos olhos de Deus, ele é intrínseco, não depende de quem você é, do que você faz ou do que você não faz, do que você fez ou do que você deixou de fazer. O amor de Deus por você é incondicional. Você vale muito aos olhos de Deus. E Jesus está dizendo, ora, se Deus cuida das aves e das ervas do campo, Ele não vai cuidar de vocês, que valem muito mais do que essas coisas. Não se pode conceber, por exemplo, um pai que dá de presente a um filho um carro dos mais caros que existem, e lhe nega um lápis no momento em que ele necessita de um lápis. Isso não existe. É isso que Jesus está dizendo. Você vale muito aos olhos de Deus. Aqueles que apreciam o estudo da lógica percebem que aqui Jesus baseia o seu argumento na dedução do maior para o menor. Valeis muito mais do que as ervas, do que as aves. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Este mesmo tipo de argumento é usado em outras partes da Bíblia. Eu destaquei aqui uma das ocorrências. O apóstolo Paulo diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? É irracional você imaginar que Deus não valoriza você como Ele valoriza o seu próprio filho, porque Ele deu o seu filho por cada um de nós. Não andeis ansiosos pela vossa vida, porque você vale muito aos olhos de Deus. Considere o valor da sua vida. Não andeis ansiosos, e Jesus usa na sequência o seu segundo argumento. E podemos vê-lo ainda no verso 26 que acabamos de ler. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves. O verso 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, eu fico imaginando a expressão facial de Jesus quando ele disse isso. Às vezes a gente pensa que Jesus fez os seus discursos como se estivesse fazendo uma leitura. Eu imagino de outra forma. Eu imagino Jesus carregado de intensas emoções ao fazer essas declarações. Ele diz assim: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Não andeis ansiosos pela vossa vida. E aí Jesus usa o seu segundo argumento, que está nesse texto que acabamos de ler. E esse segundo argumento, ele pode ser expresso com outras palavras. Jesus, em outras palavras, está dizendo: considere a providência de Deus. Você está ansioso com alguma coisa? Essa ansiedade pecaminosa? Não estou falando da ansiedade patológica, essa precisa de tratamento médico. Estou falando dessa ansiedade pecaminosa. Você está ansioso? Você está ansioso porque não sabe como vai fazer a matrícula na escola, não conseguiu os recursos para isso e está aí desesperado, perdeu o sono. Você está ansioso porque aquela crise no seu casamento está aumentando e você não está encontrando solução e você está perdendo o sono por isso. Você está ansioso porque as suas expectativas para a sua vida afetiva, aquelas coisas do coração não estão sendo alcançadas e você está perdendo a tranquilidade. Jesus está dizendo para você nessa manhã: não andeis ansiosos. Considere a providência de Deus. Considere a providência de Deus. Quando Jesus aqui se refere às flores, ele usa um argumento contrastante, e esse contraste nos ensina uma lição muito grande. Qual é o contraste? Jesus está dizendo assim: se Deus cuida daquilo, como eu diria, se Deus cuida daquilo que é simples, que são as flores, de maneira tão extraordinária, as vestindo com vestes tão extraordinárias,
Ele não vai cuidar daquilo que é extraordinário, o ser humano, provendo as simples vestes de que ele necessita? Olha o contraste que Jesus está fazendo. Por isso ele diz, não andeis ansiosos. E aí Jesus evidencia que essa ansiedade é, antes de qualquer coisa, um problema de falta de fé. Porque ele diz, homens de pequena fé. Eu me lembro quando Pedro estava afundando, depois daquela derrota espiritual que ele sofreu quando andou sobre o mar. Jesus o salvou e o repreendeu, dizendo, homem de pequena fé, por que duvidaste? Essa ansiedade é um problema de falta de fé. Essa ansiedade, ela é uma ofensa a Deus. Porque essa ansiedade que talvez esteja tirando a sua tranquilidade, ela é uma declaração tácita de que Deus é um criador irresponsável com as suas criaturas. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, olha, você está ansioso, então coloca uma coisa na sua cabeça. Deus não é um criador irresponsável. Se Ele cuida das aves, Ele criou as aves, Ele se responsabiliza por cuidar delas. Se Ele criou as ervas do campo, Ele se responsabiliza por cuidar deles. Por que você está ansioso então? Se você está ansioso é porque você acha que Deus é um criador irresponsável e não vai cuidar devidamente de você. Você acha que Deus iria criá-lo e abandoná-lo sem o cuidado? Você acha que Deus iria conduzir os seus passos para que você viesse para essa instituição e agora vai abandoná-lo e você vai perder tudo que fez e tudo que planejou por falta, quem sabe, de dinheiro? Você acha isso? Você acha que Deus abençoou e constituiu o casamento como uma instituição sagrada e de alguma forma Ele tem atuado na sua vida e na sua família? Você acha que agora na crise Ele vai abandoná-lo? À mercê dos seus próprios esforços? À mercê das suas próprias debilidades para solucionar essa crise? É assim que você acha que Deus está agindo com você? Pois por achar isso, você está dizendo que Deus é irresponsável com suas criaturas. Não andeis ansiosos. Esta semana eu ouvi e recebi muitos pedidos de oração. Aí pela sala de aula, pelos corredores da faculdade, na igreja onde fui na quarta-feira. Pessoas que estão vivendo crise, estão ansiosas. Não andeis ansiosos. Um teologando me procurou para compartilhar a sua profunda ansiedade, por ainda não haver recebido um chamado. É natural que haja alguma ansiedade, mas esse excesso de ansiedade é pecaminosa. Você acha que Deus o chamou para o ministério, o trouxe aqui e o conduziu de alguma forma por todo esse período de estudos e agora vai abandoná-lo? A mercê das conveniências da instituição ou dos acasos da vida? Essa ansiedade é uma declaração de que para você Deus é um criador irresponsável. Este é um problema, antes de tudo, de falta de fé. Não andeis ansiosos pela vossa vida. E Jesus segue na sua argumentação. Vejam como é progressivo o argumento de Jesus. Ele começa dizendo, considere o valor da sua vida. Não andeis ansiosos, considere a providência de Deus. Mas não basta saber que eu valho muito aos olhos de Deus e saber que Deus é um Deus que toma providências em favor das suas criaturas. Não basta isso, eu preciso de algo mais para me tranquilizar. Qual é esse algo mais que eu preciso? Jesus continua nos versos 31 e 32, quando ele diz assim, portanto não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste, o que é que diz aí na sua Bíblia? O que é que diz aí na sua Bíblia? Vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Você vale muito aos olhos de Deus. Deus é um Deus que provê para as suas criaturas. E Jesus segue argumentando, considere agora que Deus conhece as suas necessidades. Deus sabe de tudo o que você precisa. Você sabia disso? Você sabia ou não sabia disso? Eu estou perguntando, gente, você sabia que Deus conhece todas as suas necessidades? Você sabia disso? E por que você está ansioso?
Você sabe, mas não crê. É isso? É isso que Jesus está dizendo. Considere que Deus sabe o que você necessita. Aliás, não é só isso. Deus sabe tudo a seu respeito. E não é só isso. Deus sabe muito mais ao seu respeito do que você mesmo. Confie na direção e no cuidado de Deus. Ele sabe quais são as suas necessidades. Olha, Deus está acompanhando a sua vida em tudo. Em tudo. Em cada detalhe da sua vida. Se você quiser, e se você permitir, e se você confiar, Deus vai se intrometer, entre aspas, em cada detalhe da sua vida. Você só precisa permitir e confiar na direção e no cuidado de Deus, sabendo que Ele conhece todas as suas necessidades. Uma das lições mais importantes que nós precisamos aprender na vida. E eu desejo aqui em meu coração e oro nesse momento aqui em meu coração, que essa lição seja, como se diz, solidificada na sua mente agora. É a lição de que Deus está cuidando muito bem de cada um dos seus filhos. É isso mesmo. Deus está cuidando muito bem de você, sim, obrigado. Você está vivendo um problema, você não encontra solução? Pois é. Apesar disso, Deus está cuidando muito bem de você. Você não precisa ficar ansioso por causa desse problema. É a crise financeira e você está vendo os seus sonhos se diluírem, né? E eu tenho acompanhado alguns casos particulares aqui nessas semanas em que tenho atuado aqui na escola. Alunos, alunas que estão angustiados porque estão vendo que provavelmente vão ter que voltar para casa. Expressões do tipo: meus sonhos estão se diluindo, meus projetos de vida estão indo por água abaixo. Para com isso. Tem alguma coisa dando errado na sua vida? Olha, eu não tenho explicação. Eu não sei o que dizer em relação a isso, mas uma coisa eu sei: Deus está cuidando muito bem de você. Obrigado. Agora, sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós temos a nossa agenda. Na minha agenda, eu tenho as minhas datas, eu tenho os meus projetos, eu tenho os meus planos. E nem sempre as coisas acontecem dentro da nossa agenda. É a hora de se lembrar que Deus tem a agenda dele para você. E Ele continua administrando a sua agenda nas mãos dele. Portanto, não me venha com essa de: os meus sonhos estão indo por água abaixo, não sei o que fazer da minha vida. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Sabe por quê? Porque Deus sabe de tudo o que você necessita. E Ele continua cuidando muito bem de você. Muito bem, em cada aspecto da sua vida. Confie no Senhor. Descanse no seu cuidado. Jesus segue a sua argumentação. Repito, para a gente manter aqui, conservar na mente a progressão do argumento de Jesus. Não andeis ansiosos, considere o valor da sua vida. Não andeis ansiosos, considere a providência de Deus. Não andeis ansiosos, considere que Deus sabe tudo o que você precisa. E agora Jesus nos faz um convite, e está no verso 33, um convite que vem em forma de ordem também. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Amém. Se há uma ansiedade que devemos ter em nossa vida, é a ansiedade de estarmos constantemente buscando o reino de Deus, e vivermos ansiosos pelo reino de Deus. É isso que Jesus está dizendo. E Jesus está dando a recompensa para isso. Olha, se você concentrar a sua atenção no reino de Deus e na sua justiça, fique tranquilo que Deus vai prover o resto para você. Não andeis ansiosos, considere o que realmente é importante na vida. E aqui, nesse verso que lemos, o verso 33, aqui está o ponto vital desse texto que lemos no início da nossa mensagem. Aqui está o ponto central.
Jesus não está ensinando que é pecado trabalhar pelo alimento, pelas vestes ou buscar segurança e conforto. A questão aqui é a seguinte: qual é o centro da sua vida? Qual é a sua prioridade, não vou nem dizer número 1, prioridade número 0, aquela que está antes de qualquer outra? Começa por aí. Qual é a sua prioridade? Que seja a sua prioridade buscar o reino de Deus e a sua justiça. Reino e justiça andam juntos, são inseparáveis. O reino de Deus é justiça. Essa justiça que chega a nós de forma imputada e comunicada. Essa justiça que é uma condição jurídica e ao mesmo tempo uma conduta ética. Aí deve estar centrada a nossa preocupação, aí devem estar centrados os nossos esforços, a nossa atenção e o melhor das nossas energias. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. A forma original do verbo aí nos permite traduzir ou ter a ideia de que Jesus estava dizendo assim: fiquem buscando constantemente o reino de Deus e a sua justiça. Não é uma decisão única e num ponto da nossa história, não, é uma condição permanente. Você quer ter paz de espírito, você quer vencer as tribulações, a ansiedade, a depressão, as preocupações, você quer ter um sono tranquilo? Quer? Quer ou não quer? Quer ou não quer? Então, permaneça constantemente buscando o reino de Deus e a sua justiça. Faça com que todas as outras coisas da sua vida sejam periféricas, sejam secundárias. Abra mão das suas vaidades pessoais. Abra mão dos seus projetos pessoais de vida. Abrir mão não no sentido de abandoná-los, mas no sentido de colocá-los no lugar que eles devem estar, em plano secundário. Em plano secundário. Se essas coisas que para você são tão importantes e têm sido a causa da ansiedade, a razão não é outra senão o fato de que você está dando demasiada importância para essas coisas da vida e as colocando diante do que é mais importante, o reino de Deus e a sua justiça. Por isso Jesus está dizendo: não andeis ansiosos pela vossa vida. Considere o valor da sua vida. Considere a providência de Deus. Considere que Deus sabe tudo o que você necessita. Então, considere o que realmente é importante. E viva para isso. E viva por isso. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Jesus estabelece um contraste quando ele diz no verso 25: não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, etc. E aí ele vai para o verso 33 e diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Que contraste! Que contraste! Quando colocamos o reino de Deus em primeiro lugar em nossa vida, só assim é possível ter paz de coração. Só assim podemos desfrutar daquela declaração quando Jesus disse: a minha paz vos dou. Buscar constantemente o reino de Deus. Eu quero terminar partindo para o último argumento usado por Jesus, quando ele disse: não andeis ansiosos pela vossa vida. E agora no verso 34, ele fecha a sua argumentação dizendo: portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Em outras palavras, Jesus está dizendo: pare de se preocupar antecipadamente. Não permita que as coisas e os eventos que estão fora do seu controle tragam preocupações para você. Você não tem absolutamente nenhum controle no que vai acontecer amanhã. Nesse aspecto aqui, vocês estão entendendo o contexto em que eu digo isso? É como, por exemplo, preocupar-se antecipadamente com o clima que fará amanhã.
Que controle você terá sobre isso? Nenhum, então não se preocupe com isso. É insensato, é insensato. A confiança em Deus deve nos fazer repousar no seu cuidado e dar-nos tranquilidade para viver a vida um dia de cada vez. Me lembro até de um hino que fala alguma coisa mais ou menos assim. Um dia, é um hino espanhol. Um dia à la vez. É assim que vamos ter paz de espírito. É assim que vamos ter tranquilidade. Não andeis ansiosos. Jesus está querendo dizer para mim e para você que a sua paz pode ser alcançada independentemente das circunstâncias. Não são os problemas ou a falta deles que vão determinar a nossa paz ou a nossa ansiedade. O que vai determinar é a nossa atitude diante dos problemas e das preocupações. É por isso que Jesus insiste que é pecado essa ansiedade que está tirando a paz do seu coração. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Eu quero ler um último texto, que é quase que, eu não sei se seria correto eu dizer que é um complemento. Não é um complemento, o sermão de Jesus não precisou de complemento, mas é uma confirmação de tudo isso que Jesus disse, quase uma repetição literal, lá em Filipenses, capítulo 4, agora pode desmarcar a sua Bíblia desse texto, vamos ler a última passagem desta manhã, Filipenses capítulo 4, e eu quero convidar aqueles que estão preocupados, aqueles que estão ansiosos, aqueles que estão depressivos, aqueles que estão perdendo o sono à noite, a ler esse texto agora com os olhos e com a alma. Olha o que diz o texto, Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, diz assim, como é que diz aí? Não andeis ansiosos de coisa alguma. A Bíblia está ampliando, de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Você quer ter paz de espírito? Você quer vencer essa ansiedade agora, nesse momento? Aqui está a fórmula. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ação de graças. Escute o que eu vou falar e grave isso aí na sua mente. A oração é a resposta para todos os problemas da vida. Deu para ouvir ou não? Não, porque eu não ouvi nenhum amém de volta, eu fico na dúvida se foi claro o que eu disse. A oração é a resposta para todos os problemas da vida. É isso que está dizendo aqui. O resto é com Deus. E aí você vai desfrutar de quê? Da paz. A oração é a resposta. E aí o texto cita súplica e ações de graças. E agora, passando longe de uma intenção teológica ou exegética, eu imagino como aplicar esse texto. A súplica, Senhor, cuida de mim, Senhor. E imediatamente as ações de graças, Senhor, muito obrigado, porque Tu estás cuidando de mim. É essa atitude que nos fará desfrutar da paz que excede todo o entendimento e vencer a ansiedade. Mas isso não é humano. Isso é resultado da obra do Espírito Santo em nosso coração. E justamente por isso, todos nós podemos alcançar essa experiência. Alguns dias atrás eu li uma história que aconteceu no século XIV. E a pessoa que relatou essa história é uma pessoa importante, se tornou famosa, não me lembro agora o nome, tão famosa que é. Porque não me interessou quem era a pessoa, e sim o episódio em si. Ele relata que ele ia nas ruas de uma cidade e ele passou por um mendigo. E a condição daquele mendigo ali, em meio aos seus trapos, naquela condição tão deplorável, encheu seu coração de piedade.
E na intenção de oferecer um pouco de conforto àquele pobre sofredor, ao passar ele disse assim: que Deus lhe dê um bom dia, amigo. E seguiu caminhando. Mas aí ele ouviu a resposta. O mendigo lá, com toda simplicidade, disse: Deus está me dando um bom dia, um dia feliz. O homem conta que então deteve os seus passos e pensou: bem, deve ter acontecido alguma coisa boa para ele hoje. Quem sabe eu posso ajudá-lo um pouco mais e confortá-lo um pouco mais. Se voltou, agora olhando para o mendigo, disse: então que Deus lhe dê uma vida feliz. E quando ia virando as costas para sair, o mendigo com toda simplicidade respondeu: Deus está me dando uma vida feliz. Completamente admirado com aquela resposta e sem entender exatamente como alguém naquelas condições poderia dizer isso, ele agora se volta, se aproxima do mendigo e diz assim: o que foi que você disse? Deus está dando para você um dia feliz? Como é isso? Por que você está dizendo isso? E o mendigo diz assim: olha, quando faz sol eu louvo a Deus, quando chove eu louvo a Deus, quando eu tenho um pedaço de pão para comer, eu louvo a Deus por isso. Mas quando eu estou com fome e não tenho nada para comer, eu sigo louvando a Deus por isso. Essa minha atitude não depende das circunstâncias que eu vivo, depende de uma escolha que eu fiz. Eu simplesmente escolhi viver louvando o nome de Deus. E é por isso que Deus tem me dado uma vida feliz, e eu sou um homem realmente feliz. Aquele que estava olhando perplexo com essa atitude, diz assim: escuta, afinal de contas, quem é você? O pobre mendigo agora olha para ele com o corpo ereto, com um olhar seguro, olha para os seus olhos e diz assim: eu sou um rei. E agora, completamente desconcertado, o outro diz assim: ah, você é um rei? E onde está o seu reino que eu não vejo? E apontando para aquela imundície que estava ali à sua volta, aquela pobreza. E agora, ainda mais firme, com os olhos brilhando, o mendigo coloca a mão sobre o peito e diz assim: o meu reino está aqui, ó, no meu coração. A diferença que faz quando nós concentramos a nossa atenção nos problemas e nas dificuldades e nas privações, ou quando nós escolhemos louvar a Deus pelo seu cuidado em nossa vida, independente das circunstâncias. E o resultado será o quê? A paz que excede todo entendimento. Olha, é possível que você não seja um rei ou uma rainha, mas você é filho e filha do rei. Eu quero terminar com uma oração, e eu quero oferecer aqui a oportunidade para você, diante das tribulações, diante das preocupações e da ansiedade que você tem vivido, quem sabe nesses dias, eu quero lhe dar a oportunidade para tomar uma decisão agora, a decisão de escolher louvar a Deus, apesar de tudo isso que você está vivendo, a decisão de poder dizer assim: Senhor, eu hoje escolho louvar o teu nome e confiar mais no teu cuidado. E essa sua atitude trará paz ao seu coração, você pode ter certeza disso. Eu quero convidar essas pessoas. O convite não é para todos, talvez nem seja para muitos. O convite é para aqueles que estão ansiosos, preocupados, angustiados e querem sair daqui com um pouquinho mais de paz em seu coração. Enquanto a Laura canta esse hino, vem aqui à frente para nós orarmos juntos. Vem aqui diante do Senhor dizendo assim: Senhor, eu decido, eu escolho louvar o teu nome também em minha vida, e eu quero confiar mais em ti. Ajuda-me a ter essa confiança. Levante do lugar onde você está, se você tem esse sentimento, e vem aqui à frente.